Uma dúvida que surge é o que faz exatamente um jornalista. A gente está aqui no Infoglobo, um espaço onde acontece a mídia impressa do Grupo Globo. Isso conta o Jornal o Globo e o Extra, por exemplo. Estamos aqui para falar com os jornalistas e saber sobre eles como é a rotina de um jornalista na mídia impressa. Eu trabalho aqui no Globo, no caderno semanal. Então o caderno semanal é diferente das editorias diárias, da editoria Rio, Nacional. Que eu vou explicar rapidamente como é que é. Você chega aqui e aí você traz uma pauta, ou você já é pautado, porque todo dia tem um chefe de reportagem que ele organiza uma pauta e conforme os repórteres vão chegando em seus horários, eles recebem essa pauta, eles vão sendo pautados, né? E aí eles já vão pra rua, eles fazem a matéria, eles voltam depois da apuração na rua, das entrevistas que eles têm que fazer na rua, e eles batem a matéria e ficam até a hora do fechamento, que o editor que está fechando, ele pode ter algum tipo de dúvida, então eu preciso que ele fique aqui para sanar essas dúvidas. Às vezes precisa ligar para alguém para tirar uma dúvida, ou mesmo uma dúvida que ele mesmo sabe que esteja no bloquinho dele, que o editor vai perguntar, mas que na matéria não está muito claro. Então é importante que ele fique aqui até a hora do fechamento. Hoje em dia, quando a gente fala de jornalismo impresso, a gente tem que levar em consideração o poder que o jornalismo digital tem, né? Então tudo que se faz pensado no que vai sair amanhã, a gente tem que pensar no que a gente tem que noticiar agora, né? Cada veículo tem a sua estratégia, né? Você dá o importante, obviamente, ao online, mas você tem que saber que para o dia seguinte você precisa ter algum diferencial, alguma coisa que seja tão importante e tão atrativa quanto o que você postou no dia anterior, entendeu? A rotina basicamente, nesse compartilhamento de mídias, a rotina basicamente é a mesma coisa, né? Você chega na redação, muitas vezes você tem já pautas pré-estabelecidas, porque toda semana tem uma reunião de pauta. Hoje, por exemplo, é a nossa reunião de pauta, daqui a pouco eu vou para lá. Mas tem situações em que, por exemplo, o caderno Sessão Extra, que é o caderno diário do núcleo de entretenimento do Extra, ele é primordialmente dedicado à televisão. É óbvio que a gente faz sobre teatro, faz sobre música. A gente tem que ter em pensamento também que o Jornal Extra é um jornal popular. Então, a gente, por exemplo, não dá exposição de arte contemporânea, porque a gente entende que o público não tem predileção por esse tipo de manifestação cultural. O meu, como um caderno semanal, a dinâmica é o seguinte: a gente sai um dia na segunda, aí no outro dia da semana a outra parte da equipe sai, aí tem 2 dias de fechamento e um dia é o dia de você caçar pauta, fazer a reunião de pauta, né? As pautas que você vai caçando, na verdade, ao longo da semana você apresenta uma reunião de pauta, define o que você vai fazer e marcar a saída já para aquele dia que você faz a saída. E assim, é sempre essa mecânica, é um pouco mais tranquilo aparentemente, né, do que você todo dia ter uma pauta, mas não é só aparentemente. A pauta é muito mais seletiva, né? Exatamente, é uma coisa que tem que ser muito mais bem elaborada e não pode ser uma coisa tão ligada ao factual, porque senão você vai ser furado, pode ser furado pelo próprio jornal que você trabalha, pelas editorias que cuidam, que fazem das editorias diárias mesmo. Então a gente tem as pautas já pré-estabelecidas e tem as pautas que vão surgindo de acordo com o dia, né? Se o capítulo de ontem da novela teve uma cena que repercutiu absurdamente, e aí a gente tem que correr atrás dos atores envolvidos, né? E isso exige uma manobra de vocês, a gente mesmo às vezes não imagina como que vai fazer, sabe? Vai pela emissora, né? Enfim, pede a emissora para falar com essa pessoa. Não é o momento, mas a gente precisa da matéria. E o que a gente faz? Vai pela assessoria pessoal, a gente tem o telefone do ator, da atriz, do cantor, sei lá, liga para ele. Então a gente tem que saber que a apuração não é somente através de assessoria de imprensa. A rotina de um jornalista esportivo também é muito puxada, e nós viemos aqui na Fox Sports para saber um pouco mais. Poderia contar um pouquinho pra gente como é a rotina de um jornalista na área televisiva, na televisão?
Ela varia muito, né? Eu já trabalhei em hard news, que não é o esporte, que é o dia a dia, que é cobrindo segurança pública, saúde, educação, polícia. Você tem uma rotina muito diferente, assim. Quando você chega no esporte, eu acho que o grande desafio é você entender o que é a notícia, porque quando você faz o que a gente chama de factual, a notícia está ali na tua frente estampada, né? Se você vai para uma pesquisa de economia, você tem os números na tua mão, que você sabe que é com aquilo que você tem que trabalhar. Se você vai para um acidente, você sabe o que você tem que noticiar daquilo. E o esporte não é assim. O esporte, se você não acompanhar, se você não souber o que envolve aquilo tudo, você fica um pouco perdido. Eu me lembro que a primeira reportagem que eu fui fazer nessa área, eu cheguei e falei, tudo bem, e agora? O que é a notícia aqui? Porque tem 22, 25 jogadores treinando atrás de uma bola. Se você não souber quem é cada um, a situação daquela equipe, por que ela briga, como é que ela joga, quem é aquele treinador, a maneira que ele faz aquilo tudo, você fica com dificuldade de entender o que é a notícia. Então eu acho que a rotina de alguém que trabalha com esporte, ela te exige mais no sentido de estar sempre de olho em tudo. São 20 times de Série A. E aí tem os da Libertadores, da Sul-Americana, os da Europa, então você precisa estar atento o tempo todo ao que está acontecendo naquele mundo. Você precisa estar bem informado para você saber identificar o que você vai pensar, o que é importante para quem está te assistindo, assim. Então a rotina fora daqui, ela é uma rotina de assistir jogo, de ler online, ela é uma rotina de estar acompanhando as revelações, de saber quem está se aposentando, ela é uma rotina de acompanhar o futebol. E aí, se você não tem prazer em fazer isso, acho que você não fica nessa área muito tempo. Para mim, a rotina contínua foi muito fácil. Agora, a rotina aqui, ela é uma rotina muito rápida, assim, exige uma velocidade de informação. A gente apresenta um jornal meio-dia, eu e o Felipe Mota, e a gente chega aqui 9 horas da manhã, no máximo, o editor-chefe já chegou um pouco antes, que é para saber o que aconteceu no começo da manhã, quem treina, o que está acontecendo de novidade. Agora, nessa época de Copa do Mundo, tem muita seleção divulgando o convocado, e a gente está de olho nisso o tempo todo. Então, ela é uma rotina de chegar, sentar, ver o que vai entrar no jornal, paginar, que a gente chama, né? Paginar o jornal junto com o editor-chefe para saber o que é prioridade naquele momento. E aí a gente escreve, cada um a sua parte, grava os offs, eu corro para maquiagem, e aí é um processo lento. E aí você volta para ver se mudou alguma coisa, se tem alguma novidade, quem vai entrar ao vivo, saber quem são os repórteres que participam. Fecha tudo, olha as cabeças, que é a parte que a gente fala no estúdio, né? Geralmente sou eu até que escrevo para esse jornal de meio-dia, e vai para o estúdio. Meia hora antes você tem que estar pronto ali, alinhado, concentrado para entrar no ar e botar aquilo tudo para andar, assim. É uma rotina corrida, mas é uma rotina bem gostosa. E final de semana no esporte é dia comum, né? Não tem jeito. Jogos são a maioria no fim de semana, né? Exatamente. Então, assim, sábado e domingo, por mais que você esteja de folga, é dia de trabalho, é dia de acompanhar o que está acontecendo. Qual seria o conselho que você dá para os jovens jornalistas que estão estudando? O conselho que eu daria para vocês, primeiro de tudo, nesse momento em que a gente vive uma febre das redes sociais, é sempre não confia. Não confie em nada. Porque se você não confiar, se você vai estar sempre duvidando, você vai sempre correr atrás da confirmação. E aí você se aproxima muito mais de ser fiel à informação. Segundo é você entender que o glamour não existe. O glamour criaram essa história. Se eu estou fazendo ao vivo sobre um desabamento, por exemplo, o fato de eu estar dando a informação não me faz protagonista da história. Estejam abertos às novidades, se joguem nas novidades e nunca se sintam convocados, sabe? Tipo, todos os atores citam o Cristiano Ronaldo para entrar no palco, que ela diz, para mim é sempre, todo dia, um novo dia, e esse nervosismo eu vou sentir sempre, e o dia que você não sentir mais isso é porque acabou. Eu acho que no jornalismo é a mesma coisa, sabe? O jogo nunca tá ganho, nunca existe um cara consagrado, e a internet, com essa democracia dela, ela bota o teu pé no chão, que não existe mesmo, sabe?
Sejam apaixonados, porque é uma profissão que te demanda muito. Ela te demanda que você se aproxime das histórias, mas seja isento para contá-las. Ela te demanda que você seja jornalista 24 horas, assim. Se você trabalha com hard news, você vai passar na rua, você vai ver um buraco, aquilo pode ser uma matéria. Se você trabalha com esporte, você vai estar no teu domingo de folga, você vai ter que olhar a tabela do campeonato. Então eu acho que o mais importante de tudo é saber que jornalista não bate ponto. É por isso que você não se faz só na faculdade, porque eu acho que o jornalismo é um estado de espírito.